Como criar uma audiência com alta taxa de conversão em votos? Eu sou Thiago Filomeno, especialista em marketing digital político, e hoje eu quero explicar de uma forma um pouco mais detalhada o que eu considero uma das principais etapas do método FAIS, que é o método que eu desenvolvi para ajudar políticos a extrair voto de um trabalho profissional de rede social. E a primeira coisa que você precisa entender é que o método FAIS ele é baseado em um tripé muito utilizado na comunicação e no marketing tradicional, que é composto por audiência, conteúdo e recorrência. E o que isso significa? Significa que você precisa, para ter uma comunicação eficiente, construir uma audiência, ter um conteúdo que tenha a ver com a audiência, com o que a audiência quer escutar, e apresentar para ela de forma recorrente, para que você consiga fazer com que essa audiência tome a ação desejada por você. Então, por exemplo, se uma empresa decide vender um carro, uma marca vai lançar um carro novo, ela compra uma mídia na televisão, onde ela encontra uma audiência, que ela sabe que a televisão já tem a sua audiência, ela cria um vídeo, um comercial de 30 segundos, que é o conteúdo dela para mostrar para a audiência por que o carro é tão bom, e ela precisa apresentar para essa audiência de forma recorrente várias vezes o mesmo conteúdo. Apenas um vídeo exibido na televisão vai fazer com que muito pouca gente se movimente para sair de casa e comprar o carro. Agora, se você mostrar esse vídeo diversas vezes para o mesmo público, um público que tem interesse nesse tipo de carro, é muito mais fácil de você convencer o cliente lá do outro lado de que ele precisa sair de casa e ir lá e comprar o carro, ou seja, fazer a ação que você deseja. E aí você pode me perguntar, ok, Thiago, eu entendi, mas assim, como é que eu faço para construir a minha audiência? Eu sou um político, eu sou um pré-candidato, eu sou um candidato, como é que eu faço para encontrar qual a minha audiência? E aí o primeiro passo para você montar a sua audiência é você definir as suas personas, que está lá no meu planejamento, no planejamento do método FAIS. E se você tem alguma dúvida sobre o que é persona, qual a diferença entre persona e público-alvo, eu tenho um outro vídeo que explica isso de forma bem detalhada, você pode dar uma olhada. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você acompanhar também. Então você precisa definir quem são as suas personas, e eu defendo no método FAIS que você crie, você descreva pelo menos 3 personas. E aí você precisa descrever ela de forma bem detalhada, quais são as características dessa persona, quais são os objetivos dela, as objeções, os sonhos, os seus ideais, para você construir conteúdos que tenham a ver com os seus eleitores ideais, porque as personas são, na verdade, os nossos eleitores ideais. O segundo passo é você encontrar onde você pode ter a atenção dessas pessoas. E eu defendo que hoje o melhor lugar para se ter a atenção de um público é no digital. Hoje está todo mundo conectado, o público está extremamente conectado, a gente está olhando para o nosso telefone celular o tempo inteiro, prestando atenção no nosso telefone celular, a gente presta atenção no telefone celular enquanto está vendo televisão, a gente presta atenção no telefone celular enquanto a gente está comendo, até enquanto a gente está trabalhando em uma reunião de trabalho que não deveria estar prestando atenção no celular, a gente para dar uma olhada numa mensagem, para acompanhar alguma coisa dentro do telefone. Então, o melhor lugar hoje para você encontrar audiência é no celular. Ok, mas onde no celular? Aonde que eu vou fazer com que as pessoas prestem atenção em mim dentro do telefone celular? E aí a gente tem hoje as redes sociais, que são ferramentas super poderosas para você se comunicar com um público grande. E aí você pode me perguntar, mas por que no Facebook e no Instagram? Porque no Facebook e no Instagram você consegue ter controle da sua audiência. E se você quer um público com uma alta taxa de conversão em votos, é super importante você ter controle de quantas vezes você está apresentando o seu conteúdo para aquele público, para aquelas pessoas. E como é que a gente faz isso dentro da ferramenta do Facebook? Através de compra de mídia, impulsionamento. Então, se eu tenho meus públicos definidos no Instagram e compro mídia para mostrar o meu conteúdo para esse público, eu consigo ter controle de quantas vezes e como que eu estou apresentando o meu conteúdo para eles. E de repente você pode me perguntar assim, Thiago, mas eu tenho um excelente trabalho orgânico, o meu Facebook é muito bom, eu tenho vários seguidores, eu tenho alcance, eu preciso comprar mídia para eu poder construir um público com alta taxa de conversão em votos? Sim, você precisa. O seu trabalho orgânico, ele sempre vai ser um plus. Em alguns momentos ele pode ser um excelente plus, mas todo trabalho orgânico, ele não é mensurável. A gente não consegue controlar quantas vezes que eu estou apresentando o mesmo conteúdo ou conteúdo diferente para o mesmo público.
E você também não tem controle sobre o Facebook. Então você não sabe se o Facebook está mostrando o seu conteúdo para as mesmas pessoas ou para pessoas diferentes. Você simplesmente sabe que você tem um trabalho orgânico, que tem bastante alcance, que tem bastante seguidores. Agora, isso não necessariamente vai se transformar, vai se converter em voto na eleição do próximo ano. Então, recapitulando, a primeira etapa é eu definir quem são as minhas personas. A segunda etapa é eu saber aonde que eu encontro essas minhas personas, né, nas redes sociais. E a terceira etapa é o que seria o terceiro passo do método FAS, que é o S de segmentação, que eu preciso mostrar o conteúdo que eu criei para as minhas personas lá no Facebook, pagando o Facebook para fazer isso, de forma recorrente, né, mais de uma vez, para poder eu convencer o eleitor de que eu sou o candidato ideal para ela. Então eu tenho um público lá no Facebook, 3 públicos na verdade, que são baseados nas minhas 3 personas que eu defini. Eu vou preparar um conteúdo para ser apresentado para essas 3 personas, então eu vou gravar um vídeo, vou fazer um card, enfim, com um conteúdo que seja relevante para esse meu público. Vou pagar para o Facebook para ele mostrar o meu conteúdo para essas 3 personas. E aí eu preciso entender que dentro desses 3 públicos que eu criei no Facebook, vai ter muita gente lá dentro que não vai ter interesse no meu conteúdo. E eu não posso considerar que esse seja um público com alta taxa de conversão em votos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que o meu público sejam homens de 30 a 40 anos que têm interesse em futebol. E aí eu vou preparar um vídeo fazendo uma análise do Campeonato Brasileiro de futebol e vou mostrar para esse público lá no Facebook. Muita gente dentro desse público de 30, 40 anos, de homens que tem interesse em futebol, eles não estão nem aí para uma análise do Campeonato Brasileiro. De repente, ele só gosta de ver o jogo e não está nem aí para escutar uma análise. Se eu mostrar um vídeo meu falando sobre o campeonato, explicando detalhes, tem muita gente que não vai me dar atenção. Então eu não vou considerá-los minha audiência, apesar deles serem impactados pelo meu vídeo. O Facebook vai mostrar porque eu defini que eles são o meu público-alvo. Agora, a partir do momento que algumas pessoas visualizam o meu vídeo e eles param 1, 2, 3 minutos do dia deles para me dar atenção, eu considero que esse é o público que gostaria de receber novos conteúdos meus falando sobre uma análise de futebol, por exemplo, porque ele já gastou um tempo da vida dele me dando atenção. Então essa é a audiência qualificada que eu gostaria de ter nas minhas redes. E como é que a gente traduz isso para o nosso trabalho de marketing político, né, de marketing digital político? Eu tenho lá os meus eleitores baseados nas minhas personas, paguei o Facebook para mostrar o meu conteúdo para ele. As pessoas que começaram a ver o meu vídeo, começaram a engajar com o meu vídeo, eu vou considerar que essas pessoas são o que eu costumo chamar de público de eleitores potenciais, o tal do PEP. O PEP é o objetivo de todo o nosso trabalho. Eu tenho que construir um público de eleitores potenciais grande para quando chegar na eleição daqui a um ano, eu poder ter uma alta taxa de conversão de votos aqui dentro do PEP e não naqueles 3 públicos iniciais que a gente construiu. Eles são super importantes para a gente fazer uma mineração através do impulsionamento e depois trazer eles para dentro do meu público de eleitores potencial. Essa é a forma com que você consegue construir um público grande de eleitores potenciais que se interessam pelo seu assunto, que já viram você falando 1, 2, 3, 4 vezes, e aí quando você for pedir o voto para ele em período eleitoral, a taxa de conversão, o percentual de conversão aqui vai ser muito mais alto do que nesses 3 públicos iniciais. Sabe quando você entra no Netshoes e pesquisa por um tênis e depois você fica um mês recebendo propaganda de tênis? O Netshoes entende que se você pesquisou um tênis para comprar, você é um público com uma alta taxa de conversão para ele, porque é muito mais fácil você comprar um tênis do que uma pessoa que não está pesquisando por tênis. E aí ele fica te mostrando o conteúdo dele durante um mês até você comprar o tênis. Então, sejamos nós o Netshoes dos nossos eleitores. A gente precisa identificar quem é o eleitor que tem interesse na gente, quem é o eleitor que gosta do nosso conteúdo, para a gente poder falar com ele de forma recorrente e apresentar todos os nossos conteúdos para ele. Dessa forma, é a forma mais eficiente de você ter um público que vai ter uma alta taxa de conversão em votos. Então, saber quem é o seu eleitor ideal, saber aonde encontrá-lo
e falar com ele de forma recorrente, através de impulsionamento, através de mídia paga no Facebook, para construir o PEP, que é o nosso público de leitores potencial, é a fórmula do sucesso para você ter um público com uma alta taxa de conversão em votos. E de qualquer forma, se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar um comentário aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em responder.